população vai parar de crescer no Brasil e em Minas Gerais, diz IBGE. As notícias da 15ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com Daniel Portugal. Facebook tira do ar pontos ligados ao MPM antes das eleições. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Estado de Minas, população vai parar de crescer no Brasil e em Minas Gerais, diz IBGE. A população brasileira vai parar de crescer daqui 30 anos. É o que revela a projeção da população, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A publicação faz uma revisão de dados anteriores e projeta a situação do país até 2060. Hoje, com 208,5 milhões de habitantes, a expectativa é de que nesse ano alcance 228 milhões, com pico de 233,2 milhões em 2047. O Instituto prevê que os números comecem a cair no ano seguinte. Isso porque a taxa de fecundidade no Brasil está caindo. A estimativa é de que a média de filhos por mulher passe de 1,77 em 2018 para 1,66 em 2060. Em Minas, essa taxa passará de 1,62 para 1,55. A decisão dos casais de ter filhos tardiamente é um dos motivos apontados para essa redução. A expectativa é de que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste se igualem aos padrões das demais nos próximos anos. Minas Gerais mantém a posição de segundo estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo. São 21 milhões contra 45 milhões. Em relação ao censo de 2010, quando havia 19,9 milhões de mineiros, houve aumento de 5,4%. Na comparação com 2017, há 132 mil pessoas a mais. No Brasil, a população cresceu 7% nos últimos 8 anos e passou de 194,8 milhões para 208,5 milhões. Em relação ao ano passado, são quase 2 milhões a mais de brasileiros. A média de idade no país é de 32,58 anos de idade. Os brasileiros abaixo dos 30 se concentram nos estados do norte do país e no nordeste, em Alagoas e Maranhão. Minas é o quarto estado mais velho da federação, com idade média de 34 a 26 anos. A expectativa de vida também aumentou. Ela era apenas 45,5 anos em 1940, de acordo com dados do IBGE, e quase dobrará em 2060, passando para 81,04 anos. Em 2018, a média de vida dos brasileiros é de 76,25 anos. Em Minas, vive-se mais que a maioria dos compatriotas, 77,73 anos. Em 2060, os idosos chegarão a uma média de idade de 82,32 anos, segundo aponta o levantamento do Instituto. Olá Solano, olá meus amigos, boa noite a todos. Vamos acompanhar agora comigo as notícias do futebol. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, 15ª rodada do primeiro turno. Hoje teremos jogos, primeiramente vou citar os jogos de hoje. O Fluminense joga com Palmeiras no estádio Maracanã às 19h30. O Atlético Mineiro joga com o Paraná no estádio Independência às 21h. O Santos joga com o Flamengo no estádio Vila Belmiro às 21h45. O Corinthians recebe o Cruzeiro na Arena Corinthians às 21h45. Agora vou citar os jogos de quinta-feira. Bom, o Vitória joga com o Sport Recife no estádio Barradão às 19h30. O Botafogo joga com a Chapecoense no estádio Engenhão às 19h30. O Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio às 19h30. E o América Mineiro recebe o Internacional no estádio Independência às 20h. Bom, agora vamos com a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue em primeiro com 30 pontos. Em segundo lugar está o São Paulo com 29 pontos. Em terceiro lugar está o Internacional com 26 pontos. Em quarto lugar está o Cruzeiro com 24 pontos.
Em quinto lugar segue o Atlético Mineiro com 23 pontos. Em sexto lugar está o Palmeiras com 23 pontos. Em sétimo lugar está o Grêmio com 23 pontos. Em oitavo lugar está o Corinthians com 19 pontos. E na nona posição está o Vasco também com 19 pontos. Em décimo lugar está o Sport Recife com 19 pontos. Em 11º lugar está o Fluminense com 18 pontos. Em 12º lugar segue o Botafogo com 17 pontos. Na 13ª colocação está o Bahia com 16 pontos. 14ª posição está a Chapecoense com 16 pontos. Em 15º lugar está o Santos com 15 pontos. E na 16ª posição está o Vitória, também com 15 pontos. Agora na zona do rebaixamento, no Z4, está o América Mineiro, segue na 17ª posição com 14 pontos. Em 18º está o Paraná com 13 pontos. E o penúltimo, 19º lugar, está o Atlético Paranaense com 10 pontos. E o Lanterna está o Ceará em 20º com 8 pontos. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Tenha todos uma boa noite e um bom descanso. Daniel Portugal de Belo Horizonte para o Jornal Breve. É com você, Solano. Obrigado, Daniel Portugal. Até a próxima semana. Terra, Facebook tira do ar contas ligadas ao MBL antes das eleições. Facebook retirou do ar nesta quarta-feira 25 uma rede de páginas e contas ligadas aos coordenadores do MBL. O MBL disse pelo Twitter que o Facebook já ligou para alguns coordenadores para oferecer conselhos de marketing e que agora excluiu esses mesmos coordenadores, acusando-os de serem perfis falsos. De acordo com o movimento, o Facebook acaba de banir da plataforma diversos coordenadores sem explicação nenhuma. As páginas desativadas, que juntas tinham mais de 500 mil de seguidores, tinham notícias políticas com temas, abordagens claramente conservadoras, com nomes como o Jornal Livre e o Diário Nacional, de acordo com as fontes. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.